É de alçada dessa comissão permanente, análise do mérito de matéria sobre segurança pública interna e seus órgãos institucionais e políticas de segurança pública e seus órgãos institucionais. Esse projeto, eu vou tentar sintetizar o voto, para ficar que está bem extenso, é bem complexo. Ele vai alterar o Decreto-Lei 2848, que é o Código Penal, e também o Decreto-Lei 3.689, que é o CPP, da Persecução Penal. E ele trata de mais amparo jurídico para as forças de segurança pública. Aqui, Major Fabiano, eu abrangi todos aqui de uma maneira mais ampla, né? E a gente tem agora muito ativismo judicial tentando sempre prejudicar os agentes. Então, diante do exposto, eu convido primeiro para que leiam esse relatório à íntegra do PL, para que vocês entendam que está chamando a segurança jurídica para os policiais, e coloco aqui a votarem pela aprovação desse PL 733/2022, com o substitutivo que acabei de ler. Esse é o voto, presidente. Nós não precisamos desse tipo de polícia. Não é isso que nós precisamos proteger. Nós precisamos proteger a polícia que protege o cidadão. Esse projeto, na forma como ele está colocado, é um risco muito grande para a sociedade. E o governo demonstra que não tem o menor respeito por esta casa e quer insistir numa ilegalidade. Porque é muito triste você imaginar que você vai proteger o trabalho de um policial se ele demonstrar medo, porque está com a arma na mão, estou com medo, então vou atirar. Eu fiquei surpreso com alguém que se aproximou de mim, fiquei preocupado, aquilo me surpreendeu, eu vou atirar, vou matar. Isso aqui é você criar um problema na sociedade. E é preciso ouvir as mais de 200 instituições que pedem para que a Câmara, mais uma vez, não aceite esse tipo de coisa. É desrespeitoso trazer esse debate aqui para casa mais uma vez. Deputada Perpétua, olha, todo respeito, a senhora tem idade para ser minha mãe, mas a senhora pode enumerar para mim os 5 itens do Protocolo de Segurança Pública Mundial? A senhora não sabe. É verbalização, controle de contato, controle físico, baixa letalidade e letalidade. Isso não fui eu quem escreveu, o Max Weber propôs o uso de força progressiva pelo Estado. Então, isso é protocolo mundial. Se a senhora fala que é vergonhoso nós darmos a proteção ao agente, quantas vezes a senhora entrou em uma favela? Eu também questiono. A senhora ou qualquer outro que vai pedir vista ou dizer que isso é um absurdo. Aqui nessa fileira, acho que todos entraram, daqui até lá. Todos aqui têm essa prerrogativa para poder falar e conhecimento de causa. Várias vezes nós já operamos em favela, e ruim a senhora estar do outro lado do calibre, e pergunto também, quantas situações de risco a senhora enfrentou armada, tendo que reagir a um assalto, por exemplo? A senhora perguntaria se atiraria ou pensaria que se a senhora é a mãe dela, da outra pessoa, da senhora? A senhora quer voltar para casa ou quer não voltar para casa? Então a questão aqui não se trata de proteger assassino, não é isso. Nós já temos a excludente de licitude, aqui nós estamos ratificando e tornando mais concreta a proteção a gente, porque eu, na rua, fardado, tomaria um tiro pela senhora que mal conheço, para poder protegê-la e não voltaria para casa. O que a senhora quer? Que a gente morra e nem seja reconhecido pela sociedade? Que a gente não tenha um amparo jurídico e seja preso? Quantos presídios militares a senhora visitou com policiais presos inocentemente, só porque alguém quis, ou pelo ativismo judicial? Então, se nós não robustecermos essa legislação, e ainda me espanta, presidente, que venham deputados aqui de várias ideologias questionar. A senhora conhece os carabineiros do Chile, que foram desarmados agora pela esquerda? Estão apanhando nas ruas, não conseguem nem atuar. Era uma polícia respeitada. Já foi aos Estados Unidos e viu o protocolo da polícia de lá? Mulher grávida, senhoras, homens, e não tem freio. É o que está na frente do Estado combatendo, a gente tem que combater, deputada. Agora, se parte da Casa Legislativa, eu tenho vergonha de proteger o policial, então não chama mais a polícia. Pô. Vamos excluir logo constitucionalmente por emenda as polícias e deixar a anarquia tomar conta. Vai ser mais fácil, cada um se defende à sua maneira. Voltemos aos tempos medievais, já que o Estado não pode proteger o cidadão, pô. Então, acho que a senhora tem que pensar com mais carinho e, claro, conhecer primeiramente qual é o protocolo de uso de força do Estado e a legislação que é vigente, que essa parte nós entendemos bem, para a senhora, então, poder vir aqui e tentar refutar um projeto que está, que é um instrumento jurídico perfeito. Era isso, presidente. Com a palavra, deputado Júnior Amaral. E não tem como não reagir a essa fala, e isso justifica, com todo respeito à parlamentar, mas a organização que ela compõe, PT, PCdoB, PSOL, o orgasmo que essa turma sente ao vir aqui defender marginal nessa casa. E não tem
nenhuma preocupação com que o Aí não cidadão dá. Esse é o decente... debate Não citei o sadio, seu aí nome e não me dá. permita continuar. Deputada, a senhora Aí terá a não dá. Eu não oportunidade de interrompi a falar. senhora. Esse não é o debate Eu não sadio. interrompi a Deputada senhora. Pepe, a senhora terá a Mas oportunidade de afirmar que contrapor. tem gente aqui defendendo Tem, marginal... aqui tem. Infelizmente, eu não vou poder ser essa palavra, mas a senhora terá a oportunidade de se defender e retroceder. Mesmo sem eu citar a parlamentar, mas todo mundo sabe o grupo que faz isso. Então, não tem escrúpulo de preocupar com que o cidadão decente, aquele trabalhador, o cara que está preocupado em levar o sustento para casa, de que tipo de segurança ele precisa. Presidente, eu tive na semana passada visitando o sargento Wellington e mais 3 militares que foram condenados por homicídio, né? Numa ocorrência há mais de 10 anos, salvo engano, de 2006 ou 2007, a guarnição combatendo, em busca de um marginal menor que aterrorizava a cidade de Contagem, que é a minha cidade, e ao conseguir encontrá-lo, durante a abordagem, o menor reagiu e acertou um tiro na cara de um dos componentes da guarnição. A munição está alojada até hoje. Naquele momento foi compreendido claramente a legítima defesa, mas a situação foi sendo julgada e agora, nos últimos dias, os 4 foram condenados, Daniel. O sargento Wellington, com uma criança de 1 ano dentro de casa, uma criança de 4, esses parlamentares têm que ir lá explicar para a esposa do sargento Wellington por que a nossa legislação é desse jeito e qual a razão de defender uma legislação leniente que não dá cobertura aos nossos policiais. Esses 4 policiais militares presos, o dano não é só para eles, não, estende à família e à tropa. O recado que fica para os agentes de segurança pública é: façam o que tiver de ser feito, mas não contem com esse Estado para lhes garantir a segurança da sua atividade. Enquanto tiver tudo bem, policiamento preventivo, enquanto tiver só ali conversando com o cidadão na base comunitária, ótimo. Policiamento muito válido também, mas até aí tudo bem. Na hora que você precisar colocar o peito na frente da sociedade para defendê-la e puxar o gatilho, não. Aí não é o Estado. Nós não vamos te dar retaguarda nenhuma. Arque com as consequências, você e a sua família, e desmotive a tropa que está ficando. Então, para repetir, presidente, não é hora da gente continuar, não é mais tempo da gente continuar levantando bandidolatria aqui nessa casa. Esse tempo acabou e, se for da vontade de Deus, eu creio muito que essa turma não volta para o poder, porque será daí para pior. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado... Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o relator pela relatoria do projeto. Muito importante esse tipo de projeto para dar uma salvaguarda aos nossos policiais que estão sendo massacrados nas ruas, né, por leis ineficientes. A esquerda, o deputado Júnior Amaral falou com propriedade, eles têm um orgasmo para poder defender bandido e atacar ações policiais. Eu fiquei horrorizado aqui aquela vez que atacaram o exército, as forças do exército que estavam dentro de uma comunidade. Houve uma troca de tiros ali e acabou que morreram pessoas ali. E eles usaram 2, 3 dias ali para acabar com as Forças Armadas. Fiquei horrorizado com aquilo. Então esse tipo de projeto é importantíssimo, conta com o meu apoio. Tenho certeza que conta com o apoio de grande parte da sociedade para defender os nossos policiais. Inclusive, até um pouco fora do assunto, eu gostaria de relatar o seguinte: eu estou com a relatoria de um projeto do capitão Augusto que anistia aqueles policiais que participaram daquela limpeza no Carandiru. Aquela limpeza no Carandiru, que 111 almas cebosas foram para o inferno. Inclusive, eu estou pela aprovação para anistiar. Aqueles policiais já sofreram demais todo tipo de humilhação, porque limparam a sociedade. Estão sofrendo humilhações até hoje. É condenação, é júri anulado e depois volta. Os caras não têm sossego. Por quê? Porque foram lá e mataram 111 almas cebosas. Então, nesse caminho aí, Daniel Silveira, pode contar comigo. Se eu não estiver aqui, eu peço até que o presidente abra uma exceção. O meu voto fica valendo nesse tipo de projeto, mesmo que eu não consegui vir aqui. Muito obrigado. Presidente, rapidamente eu gostaria de relembrar uma fala que na semana passada eu tive a oportunidade de falar aqui com o ministro da Justiça. Eu não consigo entender como uma pessoa claramente lúcida
clama por mais segurança e, ao mesmo tempo, defende marcha da maconha, né? Nessa época do pacote anticrime, nós tínhamos um ministro da Justiça e da Segurança Pública que criava caminhos viciantes, torturosos, para que parte do legislativo pudesse se esconder e não realizar o seu trabalho. Então, eu queria parabenizar o relator, dizer que essa retaguarda jurídica para seres humanos vai avançar muito na pavimentação do caminho, principalmente das famílias, porque pessoas sob forte pressão podem errar, nós sabemos disso. E eu queria aqui, dentro do debate, com todo respeito à minha colega deputada Perpétua, dizer que as instituições, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal do senhor presidente, não são casas de depuração, não. Lá, quando se erra, se paga um preço caro. E eu vou dizer, na nossa profissão, quase sempre, quando a gente erra, quem paga é a gente, porque é a gente que morre. Então, eu gostaria só de finalizar dizendo que hoje não existe uma rubrica orçamentária que alcance agentes de segurança pública que necessitem de retaguarda jurídica, social, retaguarda de saúde. Por isso é importante que a gente retorne para o plenário da Câmara, sim, esse tema. E, Daniel, já me sinto orgulhosa e representada por você agora ainda mais. Muito obrigada. Com a palavra, o deputado Coronel Tadeu. Coronel Tadeu. Presidente, apenas para acrescentar no debate, o que eu percebo, essa casa mudou muito. Nesses últimos 40 meses, quando se iniciou a 56ª legislatura, foi notório a presença de muitas mais pessoas, muito mais parlamentares ligados à área de segurança pública, aproximadamente 5% a 7%. E mudou as proposições aqui. Hoje a gente trabalha em prol da segurança pública. Isso não era feito no passado. Isso é muito claro. Se nós olharmos toda a legislação penal, toda a legislação processual penal que foi produzida e nos anos do PT e nos anos do PSDB, nós vemos claramente que toda a segurança pública foi deixada de lado, desprestigiada. E aí eu falo das polícias militares, da polícia civil, da polícia penal e das guardas municipais e dos socioeducativos. Olha só, nesses 3 anos de Comissão de Segurança Pública, quantos projetos foram produzidos. E o que eu tenho na memória para contar nesse debate? As saidinhas, o auxílio reclusão, o ECA. O que de bom trouxe essas medidas? Eu não consigo enxergar. Nós tivemos o aumento dos homicídios no governo do PT e uma redução dos homicídios violentos declaradamente no governo Bolsonaro. Nós caímos de 64 mil homicídios para 41 mil ano passado e possivelmente esse ano a estatística deve fechar abaixo de 40 mil. O estímulo às forças de segurança é um alívio para a sociedade que pagou um alto preço por todos esses anos, onde se privilegiou muito mais o bandido. Está aí o ex-presidiário, depois de uma manobra jurídica, candidato a presidente, falando que vai transformar clube de tiro em clube de leitura. Está aí ele falando que policial não é gente. É essa mentalidade da esquerda brasileira. E não é só da esquerda brasileira. Anteontem, o recém-eleito presidente da Colômbia, Gustavo Petro, fala declaradamente que quer soltar toda a população carcerária da Colômbia. Isso pode nos atingir se caso se confirme essa zebra que o deputado Julian Lemos até não profetizou, mas apenas citou. Se dá uma zebra, nós corremos esse risco. E para onde é que nós vamos correr? Tem um litoral imenso para a gente nadar e até chegar à África ou à Europa, muita gente vai morrer no meio do caminho. E para o lado de lá só tem hoje países governados por pessoas de esquerda. Isso não é legítimo com a população brasileira que trabalha. Perder um celular que seja de R$1.000
para um vagabundo comprar pedra de crack, custa horas de trabalho de um trabalhador e ele nunca vai ver o seu celular de volta. Ao contrário, vai ver uma classe política cada vez mais protegendo esse sem vergonha. Nós precisamos trabalhar com tolerância zero a todo tempo. E é isso que nós estamos fazendo. Parabéns ao relator. Com a palavra o deputado Luiz Miranda e finalizando a palavra com a deputada Perpétua Almeida. Presidente, assim, eu entendo quando um parlamentar quer defender os humildes, mas... Presidente, só para... Eu não queria nem atrapalhar esse debate é muito interessante, mas eu quero aqui voltar aqui ao tema do relatório, depois eu vou falar um pouquinho sobre o debate também, mas quero voltar aqui ao tema do relatório, parabenizando o deputado Daniel Silveira pela leitura do relatório, projeto importantíssimo para, primeiramente, a sociedade, porque o agente policial, ele já está muito exposto, ele já sofre muitas coisas e precisamos demais aqui ajudá-lo. Todos os operadores da segurança pública, os profissionais de segurança pública precisam ser ajudados e aqui é o local para isso. Aqui essa comissão é o local para que a gente possa fazer isso. Então, esse projeto é mais um que vai dar forças para esses policiais continuarem salvando nossas famílias. Esse projeto vai dar sustentação jurídica, vai dar amparo jurídico, vai derrotar qualquer tipo de insegurança jurídica para o julgamento das ações policiais. É um projeto que é pequeno ainda pelo muito que nós ainda podemos fazer pelos agentes policiais, os agentes de segurança pública do nosso Brasil. Então, eu quero parabenizar por isso a iniciativa do governo. Bom dia a todos os colegas. Sem nenhum sentimento de revanchismo ideológico, sem nenhum debate ideológico, até porque eu aprendi a escutar quem pensa diferente de mim. Estava escutando atentamente aqui a leitura do relatório do deputado Daniel. Eu tenho uma reclamação a fazer sobre isso. Eu acho que demorou. Era para ter chegado mais rápido. Eu tenho sido cobrado por alguns, embora eu não seja policial, eu tenho um vínculo muito forte com eles no meu estado. Por exemplo, estamos vivendo um momento junino lá na Paraíba. No mesmo período, antes da pandemia, tivemos em torno de 450 eventos, esse mês 800. Estamos tendo eventos na Paraíba com mais de 70 mil pessoas. Polícia Militar, quero cumprimentar ela e já dar meus parabéns através do comandante-geral, meu amigo pessoal, o Sérgio, e relatar aqui que aconteceu algo agora faz uma semana. Um policial estava em seu horário de folga em uma vaquejada, evento seguro e tal, e de repente um cara puxou uma pistola e começou a atirar para cima. O policial foi intervir, foi morto. Foi morto na covardia por 2, a polícia em menos de 12 horas. Matou todos 2, na realidade eram 3, mas na hora de se prender, reagiram, já tinham matado um sargento, foram reagir de novo. Eu vi aqui o debate, os argumentos da deputada Perpétua. Não, o policial não dá tiro para alto em vaquejada. Não, era o bandido, o cara deu, ele foi lá e ele foi morto, covardemente. O que eu quero dizer é o seguinte, que eu acho que quando a gente fica muito na questão só ideológica, é uma questão só de raciocínio lógico. Eu vou dar um exemplo, por que não policial? Mas eu, no meu caso, não sou policial. Mas se alguém sacar de uma arma na minha frente, eu mato ele, se eu tiver a chance, sem nenhum remorso. Eu tenho 6 filhos. Tá? Então, não é uma questão de ideológica, respeito demais. A deputada Perpétua é uma das deputadas mais inteligentes e que argumenta melhor aqui no Congresso. Ela tem meu respeito de verdade. Né? E eu não quero simplesmente apequinar o debate na questão ideológica, sabe? É como porte de arma. A direita erra quando vai para a questão ideológica, a esquerda também erra quando vai para a questão de direito à vida. E eu acho que criou-se uma cultura, não é? E isso aí realmente é uma visão de viés de esquerda, mas isso... Nós temos que... Eu tive um debate recentemente com o deputado Paulo do PT, debate de alto nível, né? E escutei a deputada Perpétua, ela tem as motivações dela. Agora, tem que dar um basta. Nós estamos finalizando o governo do presidente Bolsonaro agora, né? Possivelmente terá outro, mas e se der uma zebra? E se der uma zebra?
né, e se der uma zebra, como é que fica? A gente vai voltar àquela questão que estávamos vivendo. Ser policial no Brasil ficava inviável. Eu costumo dizer, no linguajar nordestino, ou profissão sem futuro. O cara ganha mal, o cara não é reconhecido, né? E não é à toa que, pela minha visão de mundo, de que polícia, ela tem que ter uma prioridade, lógico, cidadão. Eu sou cidadão, todos nós somos cidadãos aqui. Mas não é possível que se mate policial e ninguém sinta nada. Ninguém sinta nada. Sem falar nos aportes que tem na profissão, que é depressão, suicídio, uso de droga. É um desmantelo maior do mundo na vida desse povo. Então, o que é que acontece? É preciso esse reconhecimento. Permita, presidente, eu vou acabar. O que é que acontece? Então, eu quero dar os parabéns à polícia do meu estado, né? Até porque, sargento Faú, sem muita emoção, mas é verdade. Quem pega a arma para matar deve levar tiro para morrer. Ponto. Se você tem a audácia de puxar a arma para um policial ou para quem quer que seja, e essa pessoa tem a chance, ela deve ser alvejada porque foi uma escolha dela. Se a polícia chegar, tem a opção dele vir em pé ou deitado. Se fizer a opção de vir deitado, é dele. A polícia nunca vai para matar simplesmente assim. Agora, infelizmente, é a barbárie que a gente vive, não criada pelos policiais, mas pelo desajuste social, seja o que for. Agora, não pode deixar de priorizar. Parabéns pelo relatório. Estou aqui, olha, eufórico. Por quê? Porque demorou e muito esse tipo de projeto aqui para que a gente possa votar. Se a Câmara não votou, se o plenário não votou, a gente volta para lá de novo, porque era assim que o PT fazia, assim que os outros governos faziam. Até a gente conseguir o que quer. Coronel Tadeu. Presidente, apenas para acrescentar no debate, o que eu percebo, essa casa mudou muito. Nesses últimos 40 meses, quando se iniciou a 56ª legislatura, foi notório a presença de muitas mais pessoas, muito mais parlamentares ligados à área de segurança pública, aproximadamente 5% a 7%. E mudou as proposições aqui. Hoje a gente trabalha em prol da segurança pública. Isso não era feito no passado. Isso é muito claro. Se nós olharmos toda a legislação penal, toda a legislação processual penal que foi produzida, e nos anos do PT e nos anos do PSDB, nós vemos claramente que toda a segurança pública foi deixada de lado, desprestigiada. E aí eu falo das polícias militares, da polícia civil, da polícia penal e das guardas municipais e dos socioeducativos. Olha só, nesses 3 anos de Comissão de Segurança Pública, quantos projetos foram produzidos. E o que eu tenho na memória para contar nesse debate? As saidinhas, o auxílio reclusão, o ECA. O que de bom trouxe essas medidas? Eu não consigo enxergar. Nós tivemos o aumento dos homicídios no governo do PT e uma redução dos homicídios violentos declaradamente no governo Bolsonaro. Nós caímos de 64 mil homicídios para 41 mil ano passado e possivelmente esse ano a estatística deve fechar abaixo de 40 mil. O estímulo às forças de segurança é um alívio para a sociedade que pagou um alto preço por todos esses anos, onde se privilegiou muito mais o bandido. Está aí o ex-presidiário, depois de uma manobra jurídica, candidato a presidente, falando que vai transformar clube de tiro em clube de leitura. Está aí ele falando que policial não é gente. É essa mentalidade da esquerda brasileira. E não é só da esquerda brasileira. Anteontem, o recém-eleito presidente da Colômbia, Gustavo Petro, fala declaradamente que quer soltar toda a população carcerária da Colômbia. Isso pode nos atingir se caso se confirme essa zebra que o deputado Luiz Julian Lemos até não profetizou, mas apenas citou. Se dá uma zebra, nós corremos esse risco. E para onde é que nós vamos correr? Tem um litoral imenso para a gente nadar e até chegar à África ou à Europa, muita gente vai morrer no meio do caminho. E para o lado de lá só tem hoje países governados por pessoas de esquerda. Isso não é legítimo com a população brasileira que trabalha. Perder um celular que seja de R$1.000
para um vagabundo comprar pedra de crack, custa horas de trabalho de um trabalhador e ele nunca vai ver o seu celular de volta. Ao contrário, vai ver uma classe política cada vez mais protegendo esse sem vergonha. Nós precisamos trabalhar com tolerância zero a todo tempo. E é isso que nós estamos fazendo. Parabéns ao relator. Com a